Você tem que ter muito cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça. Isso é algo muito sério que muitas pessoas não observam para isso, não ficam atentas para isso. E eu quero falar com você sobre esse tema. Nem todo mundo que coloca a mão na cabeça da gente, ora, a gente não sabe qual é a intenção dessa pessoa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Quem é que está colocando a mão na minha cabeça para orar na minha vida, fazer uma oração, fazer uma ministração? Então isso é muito sério. Então às vezes o que parece ser um simples caso, uma simples situação, né, uma simples oração, a pessoa colocou a mão na minha cabeça ali para orar, às vezes é uma coisa simples, ali você acaba muitas das vezes recebendo algo espiritualmente negativo e gerando várias consequências, porque você não pensou no que estava acontecendo. E só para frasear aqui o que eu tô falando, porque tem gente que pensa, será que isso é verdade? A Bíblia fala sobre isso. Olha só o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Nos ensina: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, gente, o que eu vejo de gente que não tem uma vida no altar, que não tem uma vida na presença de Deus, colocando a mão na cabeça das pessoas no culto, fazendo ministração, isso eu fico impressionado, sabe? De pessoas que não estão preparadas espiritualmente e ficam colocando a mão na cabeça das pessoas, e aquilo que a pessoa está vivendo, às vezes tem gente que está vivendo uma vida toda errada na área financeira ou na área de prostituição, tanta coisa. E aí o que acontece é que a pessoa acaba ali transmitindo, passando ali aquela coisa ruim que está vivendo para aquela pessoa que está ali recebendo aquela oração. Então, tipo assim, o que acontece? Quando alguém colocar, impor a mão na sua cabeça, você tem que ver se a pessoa tem unção para isso, né? A gente permite, por exemplo, o pastor da igreja, que é uma pessoa que tem uma autoridade espiritual, de colocar as mãos sobre a minha cabeça, né? Às vezes eu estou num culto e existe autoridade espiritual dentro da igreja ali, uma igreja séria, existe uma autoridade espiritual. Essa pessoa, ela tem a unção de abençoar, mesmo que talvez ela tenha algum problema, esteja vivendo alguma situação difícil ou alguma situação, quem sabe, mas mesmo assim ela tem unção, porque assim, por exemplo, a gente percebe ele abençoa Ana, ele mesmo tendo uma vida assim meio estranha concernente ali aos seus filhos, né? Aquela questão toda que ele aceitava, ele via todo o pecado que os seus filhos cometiam e aquilo não agradava a Deus, é tanto que o juízo, né, veio sobre a família dele, mas ele tinha uma autoridade espiritual como sacerdote e ele tinha o poder de abençoar. Então, tenha cuidado, se for um pastor, um homem de Deus, um líder da igreja, e ele impor as mãos, você pode receber a bênção, mas se for alguém que não tem unção na vida, você pode estar ali recebendo coisas ruins espiritualmente sobre a sua vida. E a imposição de mãos, ela é bênção em muitas situações, na maioria das situações, na verdade, a imposição de mãos é bênção, é algo bíblico. A gente percebe, por exemplo, Moisés impondo as mãos, nós percebemos Jesus impondo as mãos sobre os enfermos e ministrando a cura, nós percebemos os apóstolos ministrando, impondo as mãos sobre os enfermos, impondo as mãos na hora de consagrar alguém. Então, a imposição de mãos é algo muito sério, algo muito bíblico, mas nós temos que ter cuidado quando essa imposição de mãos vem de pessoas que têm uma índole duvidosa, né? Existem muitos falsos profetas, existem muitos mercenários da fé, existem muita gente que está usando a igreja de maneira errada, com pensamentos errados, e essas pessoas nós temos que ter muito cuidado. Eu estava até analisando na Bíblia agora há pouco sobre Simão Mago, que está lá em Atos capítulo 8, do 18 ao 19, vai falar sobre Simão Mago, que era um homem que ele quis comprar, ele quis usar ali o poder de Deus, ele pensava que o poder de Deus era comprado, né? E aí ele queria ter os mesmos poderes que os apóstolos, de impor as mãos, né? E os milagres acontecerem, então ele quis comprar, ou seja, ele tinha uma intenção errada. Então temos que ter cuidado com pessoas que estão com intenções erradas, que são feiticeiros, que são magos, que são mentirosos, que são pessoas satanistas, mal intencionados, enfim, temos que ter muito cuidado com isso. Eu lembro que tem um amigo meu que contou uma vez que tinha uma jovem que ela estava num culto e ela colocava a mão na cabeça das pessoas ali, ela nem era da liderança, nada assim, era uma jovem ali da igreja, colocava a mão na cabeça das pessoas e muita gente caía possesso, não era cair no poder de Deus, era possesso mesmo de demônios. E aí foram investigar e aí proibiram essa moça de ficar tocando porque ela estava passando por uma situação, né? Ela estava
pesquisando e estudando sobre questões de ocultismo, essas coisas assim bem pesadas, entendeu? E tava lá na igreja e na hora de ministrar nas pessoas, ela colocava a mão na cabeça das pessoas. Olha só que forte. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então tenha muito cuidado, né? Se na sua igreja seu pastor ministrar sobre a sua cabeça, orar, ministrar cura, ministrar algo de bom, de bênção, amém. É o seu pastor, é o líder espiritual. Mas se não for ele, se não for um outro pastor, se não for um outro, sei lá, evangelista ou líder que esteja com a autoridade de ministrar sobre a sua cabeça, tenha cuidado, não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, porque você pode acabar recebendo coisas ruins dessa pessoa que está ministrando sobre a tua vida. Demônios, são problemas de diversas áreas. Então é algo muito sério que as pessoas não entendem muitas das vezes sobre isso. Olha só o que diz na Bíblia, lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então tem muita gente que é falso, que está tentando colocar a mão na sua cabeça, mas não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E para finalizar esse vídeo, se alguém colocou a mão na sua cabeça, você sentiu algo ruim na sua vida, sentiu algo mal, então você tem que fazer o seguinte: você tem que orar e falar para Deus: Senhor, repreendo da minha vida todo o mal que foi colocado sobre mim. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro sobre a minha vida e eu repreendo da minha vida toda obra do diabo, toda obra maligna. Senhor, me livra de todo mal, de toda imposição de mão errada, toda imposição de mão maligna. Senhor, eu repreendo da minha vida em nome de Jesus. Você vai fazer esta oração de repreender todo mal em nome de Jesus e o Senhor vai te abençoar poderosamente. Se você tem alguma experiência sobre essa questão de imposição de mãos, deixe seu comentário. A partir de hoje, tenha muito cuidado, tá bom? E que Deus te abençoe poderosamente, grandemente. Fique nesse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Me ajude nesse canal quando você se inscreve, quando você compartilha, quando você dá like. Você me ajuda muito, gente. Estou precisando muito do apoio de todos vocês. Então, me ajude nesse sentido. Que Deus abençoe grandemente sua vida e até o nosso próximo vídeo.